dólares, equivalentes hoje a mais de 11 milhões de dólares. O pórtico tinha um sistema de guindastes móveis projetado para alcançar todas as partes dos navios. O Olympic e o Titanic confirmariam a posição da Harland & Wolff como a maior construtora naval do mundo. Três meses após o início da construção, a quilha do Titanic foi colocada. Uma gigantesca espinha de aço para suportar seus 270 metros de comprimento. A placa da quilha tinha a altura de um homem e era facilmente alcançada pelas máquinas de rebites suspensas no pórtico. Os blocos de madeira abaixo tinham o ângulo correto, prontos para o futuro lançamento. Enquanto isso, as estruturas de aço que formariam as balizas do Titanic estavam sendo preparadas. Na sala de moldagem, um local do tamanho de um campo de futebol, seções inteiras do navio eram riscadas a giz e o trabalho metalúrgico para dar forma às peças estava em andamento. Uma a uma, as 300 balizas do casco foram colocadas no lugar. As ambições políticas de Lord Pirrie também cresciam. Como um rico protestante, Pirrie sempre fora unionista. Mas da noite para o dia, ele se voltou para o nacionalismo. Pirrie estava brincando com fogo. Muitos de seus funcionários tinham jurado lutar contra isso a qualquer custo. A maior oposição vinha da Ordem Laranja. Enquanto o Titanic tomava forma, o conflito crescia no estaleiro. Março de 1910. Vamos, levantem mais! Cuidado! Levara um ano, mas o esqueleto do Titanic estava pronto. Agora era a hora da parte externa. 2.000 placas de aço de 10 metros de comprimento por 2 de largura. Cada uma com 3 centímetros de espessura e pesando 3 toneladas. As placas eram fixadas com rebites. Mas as linhas curvas do casco eram complexas demais para as máquinas e requeriam trabalho manual. Uma combinação de força bruta e precisão. 3 milhões de rebites, como pontos metálicos incandescentes, iriam manter o navio inteiro. Somente os rebites pesavam mais de 1.360 toneladas métricas. Enquanto o Titanic crescia, o trabalho de fixação dos suportes de madeira continuava, difícil e perigoso. Enquanto o descontentamento político crescia no estaleiro, o comando via os primeiros sinais de discórdia quanto ao projeto do navio. O que acontece se houver uma colisão? Francis Carruthers, representante da Câmara de Comércio, encarregado de garantir os padrões de segurança. A área danificada ficará totalmente isolada do resto do navio, hermeticamente fechada. Em tese, ele permanecerá imerso independente do dano. O navio é, de certa forma, o seu próprio bote salva-vidas. No entanto, vejo que pediu 16 botes salva-vidas. 16? Eu pedi um número muito maior que 16. 16 é o número mínimo exigido por lei. Lord Pirrie sabe disso. O fornecimento de botes, todo o projeto, é responsabilidade minha. Para Carlyle, após 40 anos na Harland & Wolff, esse foi o limite. A lei diz claramente que 16 botes salva-vidas são suficientes para navios a partir de 10.000 toneladas. Concordo, William, mas esse navio tem 5 vezes esse tamanho. Como podemos colocar mais de 3.000 pessoas em 16 botes salva-vidas? Esses navios foram projetados por você para não afundarem. Mas entenda, William, qualquer projeto humano é falível. Claro que a primeira regra de segurança é pensar no impensável. E levará nossos passageiros a fazerem o mesmo. O quê? Já imaginou o que eles vão pensar se o convés superior ficar repleto de botes salva-vidas? Tem medo que os passageiros se assustem com os botes salva-vidas? Nos números que recomenda, sim.
Nossa intenção é oferecer aos passageiros a melhor experiência de suas vidas. E não assustá-los de modo a que nunca mais queiram viajar em um navio da White Star. Então, essa é uma de suas decisões econômicas. Esses navios precisam lucrar na navegação, Alexander. E eu lucrar na construção. E sem dúvida, uns poucos botes salva-vidas a menos serão um pequeno, mas bem-vindo acréscimo à sua margem de lucro. Você sabe que isso é bobagem. Alexander! Foi o fim da participação de Carlyle na empresa. O Titanic foi o último navio que ele projetou. O Titanic precisava de um novo projetista-chefe. Para Lord Peary, só havia uma possibilidade: seu sobrinho, Thomas Andrews. Em maio daquele ano, o cometa Halley era visível no céu à noite em toda a Europa. Segundo alguns, foi quando Andrews levou a esposa Helen, grávida do primeiro filho, para exibir seu novo posto. O Titanic já estava gerando mitos, mas de todos os sinais, ao menos este viria a ser verdadeiro. O navio é meu agora, Helen. O Titanic e Thomas Andrews seriam inseparáveis até o final. Em maio de 1910, o casco do Olympic estava terminado. O desafio dos operários do Titanic era alcançá-lo. No trabalho com metal quente, a rapidez era tudo. Os rebitadores recebiam por peça. Quanto mais rápido trabalhassem, maior era o ganho. O perigo era um companheiro constante. 17 homens perderam a vida na construção dos navios. A empresa estava em um período de grande expansão. Mais de 3.000 operários foram contratados, elevando a folha de pagamento para o valor recorde de $45 mil. É o equivalente hoje em dia a $3 milhões por semana. O segredo da organização era a eficiência. Peary montou o estaleiro baseado em suas experiências com produção em massa nos Estados Unidos. A eletricidade era gerada no próprio local e pela primeira vez foi utilizado o sistema de trabalho em 3 turnos 24 horas por dia. Os trabalhos no Titanic e no Olympic prosseguiam dia e noite. Mesmo durante a montagem dos cascos, o trabalho na parte interna e no maquinário que daria potência aos navios continuava. Alf começava a trabalhar nas caldeiras do Titanic, que iriam produzir a energia para movimentar os motores. Tenha cuidado aí, filho. Haveria 29 caldeiras, cada uma delas alimentada por 6 fornos. No total, seriam consumidas 700 toneladas de carvão por dia, que iriam gerar 30 mil cavalos de potência para os motores principais. As caldeiras eram gigantescas, mas o Titanic era projetado para ter eficiência, não velocidade. O vapor excedente seria encaminhado para um terceiro motor, uma turbina de baixa pressão que aumentaria em mais de 50% a potência do Titanic. E é para cá que toda a energia seria direcionada, para gigantescas hélices de bronze. Uma hélice central de 20 toneladas métricas, cercada por 2 hélices de 35 toneladas, cada uma delas com 4 vezes a altura de um homem. Essas seriam as hélices que por fim levariam o Titanic através do Atlântico. Quando terminados, os motores e caldeiras seriam tão pesados que nenhum dos guindastes no estaleiro seria capaz de erguê-los. Para isso, Lord Peary mandou trazer um guindaste especial da Alemanha a um custo de $50 mil. Era o maior do mundo, capaz de erguer até 250 toneladas, com um alcance de 50 metros. Uma empresa alemã supervisionava a montagem do guindaste. Durante os trabalhos, alemães e irlandeses se encaravam com suspeita. Tira isso daí! Eu não acredito! Para com isso! Tirem essa bandeira! Ele é um insulto pra nós. É! Esses alemães estão procurando encrenca. Isso mesmo!
O guindaste gigante finalmente estava pronto, mas os trabalhadores alemães hastearam sua bandeira como toque final. Os irlandeses não ficaram impressionados. Tira isso aí! Para com isso! Tira! Tira isso daí! Tira! Desçam aqui! Queremos fazer um brinde pro futuro dos nossos países, senhores. Muito obrigado, senhor Chisholm. Diga aos seus homens que são um bando de chorões. Mas mesmo assim, vamos tomar cerveja. Eles pedem muitas desculpas. Como assim? E eu prometi um trago pra todos vocês. Os alemães entregaram o guindaste e a bandeira. Eles até mesmo içaram a bandeira britânica. Apenas 4 anos depois, esses homens estariam em guerra. Mas, por enquanto, paz. 31 de maio de 1911. 7 meses após o lançamento do Olympic, chegou a vez do Titanic. Uma última inspeção foi feita por Peary e por Ismay. Mesmo sem os motores e o acabamento, o casco pesava 22 mil toneladas.